Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 36. Enquanto você procura, eu preciso ser grato a Deus, primeiro por Ele me conceder mais um privilégio de poder estar tendo o prazer e a oportunidade de estar pregando mais uma vez a sua palavra. Para mim não há privilégio maior do que esse, de estar no altar do Senhor. Desde os meus 15 anos, o Senhor tem me sustentado em sua presença, e eu disse para o Senhor, eu quero ser uma voz profética para esta nação. E o Senhor tem muito me abençoado. Mais do que isso, também sou grato à vida pelo pastor desta casa, pastor presidente, um grande profeta, um grande líder, e eu que tenho acompanhado bastante o pastor Fábio pelas redes sociais e tenho visto quanto essa obra tem se expandido de forma correta. Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe sua digníssima esposa Patrícia Gomes, pastor Fábio Gomes dos Santos. Deus abençoe o senhor, toda a sua casa, todo o corpo ministerial, e sem demagogia alguma, eu me sinto muito à vontade aqui dentro desse ambiente. Pela segunda vez eu tenho o privilégio de estar pregando, se não me foge a memória, é a quarta vez que eu venho a esta casa. As outras duas vezes eu vim com o meu pastor presidente, que é o pastor Felipe Araújo, estará aqui na festa da igreja pregando uma palavra para o seu coração, e eu tenho muito me alegrado, irmão, de poder estar tendo contato direto com esta igreja, com o pastor, com esses líderes e pastores que aqui congregam com o Senhor. Deus os abençoe. Amém? Igreja viva, abençoada, uma igreja de oração, uma igreja que sobe um monte, uma igreja que se consagra, uma igreja que tem buscado cada dia mais se aperfeiçoar em Cristo. Isso é muito bom. Deus abençoe vocês. Estou acompanhado, já foi apresentado, só vou ressaltar essa moça que acaba de cantar aqui, é minha esposa, Suelen Cristine, mãe de 2 anjos que o Senhor me concedeu, que é o João Caleb e o Luiz Miguel. Um tem apenas 1 mês de vida e o outro fez 2 anos agora, dia 26. E eu sou muito grato ao Senhor pela minha família. Deus abençoe Suelen. E a pastora disse que Suelen vai pregar, não faça isso, porque Suelen já canta, Suelen já profetiza, Suelen já pula no mistério, dá cambalhota, dá estrelinha. Sueli faz tudo dentro da igreja, irmão. Se Sueli pregar, eu vou carregar a bolsa dela para as agendas. Fica difícil. Está acompanhado, já foi aqui também dito, mas só ressaltando aqui, eu disse Lucas, irmão, porque ele tem cara de Lucas. Mas esse rapaz aqui se chama Gabriel, é o futuro esposo da minha cunhada. Dá um glória a Deus aí. Eu já estou profetizando, porque lá em casa não tem bagunça. Namorar, noivar e casar para a glória de Deus. Graças a Deus. Quantos acharam o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Vamos ler? Diz assim o 36. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. Repita por gentileza: João chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra.
E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu a encomendá-lo pelos irmãos à graça de Deus. E você pode se assentar glorificando ao nome do Senhor, porque Ele é bom. Graças a Deus. Esse texto, irmão, me arruma um pouquinho de água só para eu dar uma molhada aqui. Já está aqui preparada? Que bênção, pastor. Deus abençoe, tá? O livro de Atos dos Apóstolos, sem dúvida, é um dos livros mais impactantes de toda a Bíblia. Isso porque o livro de Atos, ele vai relatar, ele vai mostrar os primeiros passos da igreja de Jesus Cristo na terra. O livro de Atos é marcado pelo grande momento em que se cumpre a profecia, tanto predita pelo profeta Joel, como também predita pelo próprio Jesus, que havia dado uma ordem para os seus discípulos e apóstolos, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E depois disso, Cristo também dá uma ordem para eles, dizendo que eles deveriam ser testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, tanto na Galiléia, Samaria, até os confins da terra. O livro de Atos é marcado por aquele grande fenômeno que descreve o livro de Atos capítulo 2. O texto diz que todos estavam reunidos, juntos, dentro de um certo ambiente, que a Bíblia chama de cenáculo, quando de repentemente sobreveio eles um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, e o texto diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Depois desse momento em que Atos 2 ocorre, cumprindo-se a profecia, como eu já disse aqui, predita tanto por Cristo, ele havia dito: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai para que envie outro Consolador para que estejais com vocês. Isso se cumpre em Atos 2. A partir do momento que aqueles que estavam dentro do cenáculo receberam o Espírito Santo, a vida deles tomaram proporções totalmente diferentes das quais eles viviam. E quando eu digo isso, eu digo que houve-se uma melhora extremamente radical na performance e no caráter dos apóstolos. Isso você encontra bem facilmente na história ou na biografia do próprio Pedro. Pedro, que é conhecido no Novo Testamento como alguém desequilibrado, alguém que não pensava muito na hora de falar, alguém que com nervosismo dentro de si arrancava a espada da sua bainha. O pastor disse aqui, no Getsemane, ele tenta ferir Malco na cabeça, acaba errando e arranca a orelha. Então, antes de Atos 2, nós conseguimos enxergar um Pedro extremamente estressado, um Pedro irritado, um Pedro pescador, um Pedro que nega Jesus, um Pedro extremamente diferente, complexo e complicado. Depois de Atos capítulo 2, a vida dos apóstolos tomaram proporções diferentes. Esse mesmo Pedro que havia negado, esse mesmo Pedro que havia puxado espada para ferir o próximo, esse mesmo Pedro que desequilibrado, que não pensava muito nas suas falas, é o Pedro agora cheio do Espírito Santo e tendo a sua vida extremamente modificada. Pedro foi tão modificado pela presença do Espírito Santo depois de Atos 2, que Pedro, numa primeira oportunidade que teve, ele arrastou para os pés de Cristo 3.000 almas. 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo através do apóstolo Pedro. Mais do que isso, uma certa feita, Pedro está subindo as escadarias do templo, uma porta chamada Formosa, um certo paralítico, desde o ventre de sua mãe, estava pedindo esmola. Ele disse para Pedro, pedindo Pedro esmola, ele disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E se eu fosse você, eu repetia, ou dizia, ou diria para quem está do seu lado, por gentileza, diz assim: depois que o Espírito Santo toma a nossa vida, diga para o seu irmão,
Quando o Espírito Santo toma a nossa casa, quando o Espírito Santo toma o governo da nossa história, nós não podemos se permitir mais o mesmo. O que o texto de Atos está querendo mostrar para nós é que depois da presença do Espírito Santo ter tomado, ter possuído, ter pegado a vida dos apóstolos, eles mudaram radicalmente. Eles mudaram naquilo que eles falavam, eles mudavam naquilo que praticavam, eles mudavam naquilo que estava acostumado a fazer. É mais ou menos assim. Se Pedro xingava, Pedro não xinga mais. Se Pedro andava mostrando o seu corpo para alguém, Pedro agora não mostra mais. E se esse Pedro ferir alguém, esse Pedro agora não fere mais. É Deus dizendo para alguém que nesta noite é noite de mudança. É Deus dizendo para alguém que chega de viver uma vida costumeira. A partir do momento que você levanta a tua mão e diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que respeitar a casa do Senhor. É Deus dizendo para alguém: chega, basta. Você disse lá na frente, naquela noite que você se arrependeu dos seus pecados, você havia dito que tinha entregado a sua vida para mim. Então deixa que eu tome o governo dela, deixa que eu tome as diretrizes dela, deixa que eu mexo, que eu governo, deixa que eu movimento você. Mas eu não quero, Pedro, que você viva as mesmas experiências do passado, até porque você não é mais o mesmo Pedro. Atos 2 aconteceu, o Espírito Santo recaiu sobre a tua cabeça, e quando ele cai, quando ele recai sobre a vida de alguém, esse alguém tem que ser mudado. Não dá para viver da mesma maneira, não dá para falar as mesmas coisas, não dá para praticar os mesmos pecados. Depois que nós assumimos a forma de servo dentro da casa do Senhor e levantamos as nossas mãos para cima, acreditando que Ele é o único Senhor da nossa vida, a nossa vida tem que mudar. Repita para quem está do seu lado, porque eu vim com vontade de pregar aqui nessa noite, e eu vou pregar tudo que o Senhor palestrou comigo essa tarde. Diga para quem está do seu lado: por favor, me ajuda a pregar. Diga assim para ele: você foi aquilo que deveria ser no passado. Diga para ele: se você xinga, não xinga mais. Se você fornica, não fornica mais. Se você adultera, não adultera mais. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou na tua vida, o Espírito Santo entrou na tua casa, o Espírito Santo entrou no teu ministério, e não dá para viver da mesma forma como você vivia. Ei, Pedro, o sinal está vermelho para você. É Deus dizendo: pare, pare. Oh, glória a Deus. Levanta a mão para adorar a Deus nessa noite. A vida deles tomaram outras proporções, e isso é extremamente claro. Pedro está pregando de uma forma tão diferenciada, que numa certa vez alguém olhou para Pedro, a oratória, a forma como Pedro pregava. Alguém disse: porventura não são doutos pescadores? Alguém está dizendo: rapaz, eu conheço Pedro. Pedro é aquele pescador da Galileia, aquele homem sem cultura, indouto pescador. A única coisa que Pedro sabe fazer na vida é pescar. Aí os homens, vendo que Pedro pregava de uma forma tão absurda, tão diferente, o Espírito Santo trabalhava na vida de Pedro a ponto da sombra de Pedro curar. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, a nossa vida toma outras proporções. Isso é verdade. Aí Pedro está tão diferenciado, Pedro está tão mudado, Pedro está falando melhor, o português de Pedro está melhor, Pedro está com outra performance. Agora a gente encontra um Pedro corajoso, e alguém está dizendo: rapaz, porventura não é aquele Pedro, é aquele Pedro indouto pescador, aquele homem sem letra? É porque eles ficavam maravilhados. Isso aqui nos remete a uma profecia tremenda para os nossos dias atuais. Quando nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, certamente vamos chocar alguém. Alguém vai olhar e vai ficar espantado: rapaz, eu conhecia o
passado dela, eu conheci o passado dele. Eu lembro quando eu passava de madrugada para trabalhar, às 4, 5 horas da manhã, eu encontrava ele doidão, esparramado no asfalto. Eu lembro dela, eu lembro como que ela dançava, roupa curta, era uma Jezabel da vida. E alguém está olhando para você, está extremamente chocado, dizendo: eu conheço o passado dele, eu conheço o passado dela, eu lembro de como era ele, eu lembro de como era ela. Ei Satanás, Satanás vai ficar hoje confuso, sabe por quê? Porque da mesma forma que você entrou aqui, você não vai sair. Hoje o Senhor preparou uma noite tão especial, uma noite tão brilhante, uma noite tão profunda, que você entrou aqui de um jeito, mas vai sair daqui lotado, cheio do Espírito Santo. Só você que acredita, levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Eu conheço esse Pedro, é um doido pescador, eu sei quem foi ele. Quando chega no Atos capítulo de número 6, aparece um doido chamado Estevão, era um diácono da igreja. Estevão, o texto diz que ele era cheio de sabedoria, cheio de fé, um homem que resplandia o Espírito Santo na sua face. Ele foi separado para ser diácono, mas o fervor, a quentura, a chama do Espírito Santo fervia tanto dentro do seu coração, que ele não se conteve só em servir a mesa. Ele foi para a praça pregar o evangelho. E diz o texto que ele pregava tanto, pastor Fábio, ele pregava tanto, mas tanto, que os fariseus ficaram loucos, ficaram aborrecidos. Diz o texto que começaram a disputar com Estevão na Bíblia, na palavra. Disseram: rapaz, eu nunca vi um homem assim, um homem tão habilidoso com as palavras, um homem tão cheio, não podendo eles combater, rebater Estevão teologicamente. Diz o texto que armaram ciladas para ele, compraram testemunhas, falsas testemunhas, só para chegar lá e para dizer para o sinédrio que ele estava blasfemando contra o Deus dos exércitos. Isso aqui, gente, eu preciso entregar para alguém. Nós estamos encontrando dentro do texto, Atos capítulo 6, um servo do Senhor pregando a palavra, pregando, cheio de fé, cheio de autoridade. Só que um outro grupo não está de acordo com aquilo que ele falava. E esse grupo que não está de acordo, não podendo conter, eles arrumaram testemunhas só para apedrejar Estevão, só para acabar com a história de Estevão, só para colocar Estevão à prova e matar ele. E isso aqui não é diferente dos nossos dias. Isso aqui não é diferente do nosso dia a dia. Tem gente que não pode contigo, quer te ferir. Tem gente que não pode com você e quer te matar. Pastor Fábio, vai se levantar tanta gente com pedra na mão, vai se levantar tanta gente indo de contra com aquilo que o Senhor pregar aqui, porque não pode combater com a obra do Senhor. Você lembra que Gamaliel falou: se a obra for do Senhor, não tem diabo que se levanta, não tem capiroto que se levanta, não tem macumbeiro que se levanta, não tem preto velho que se levanta, não tem pombagira que se levanta. Se a obra for do Senhor, eu não conheço força nenhuma que pode paralisar aquilo que o Senhor levanta. Segura na mão de quem está do seu lado, por favor. Diga assim para ele: se não quer fazer parte, a porta da casa está aberta para você sair. Só vai um recado para os opositores: fica, rapaz, na tua. Sabe por quê? Porque se você se levantar com a obra que Deus está com as mãos em cima, você pode correr o risco de perder a tua vida, de ficar enfermo, de ficar ferido. Não há ninguém que possa impedir a obra do Senhor. Lebrai Jehevá Calava Xandarábia. Atos capítulo 6 diz que Estevão pregava, não podendo combater, rebater, arrumaram testemunhas contra ele. Diz o texto que Estevão foi apedrejado.
apedrejado. E eu gosto disso aqui, que minutos antes dele ser apedrejado, diz o texto que Estevão olhou para o céu, e o céu estava aberto, e ele viu Cristo em pé, à direita do Deus Pai. E Estevão libera uma palavra que eu gosto muito, pastora Patrícia. Ele diz: Pai, não impute a eles esse pecado. É Estevão dizendo: mesmo que as pedras vão me arrancar sangue, mesmo que as pedras vão me ferir, mesmo que as pedras vão arrancar minha vida, só que o que eu quero para eles não é aquilo que eles querem para mim. Pai, perdoa eles. Pai, perdoa eles. Pai, perdoa eles. Estevão, então, por sua vez, é apedrejado. Atos capítulo de número 8, o texto vai dizer que a perseguição em Jerusalém foi intensificada, e diz o texto também que Saulo consentiu na morte de Estevão. Gente, a partir desse momento aqui de Atos capítulo 8, ficou um negócio estreito em Jerusalém, não se dava mais para pregar em praça pública. Diz o texto que os apóstolos correram para dentro da casa de João Marcos, e lá ficaram restritos, guardados, protegidos, todos com medo. E diz o texto também, em Atos capítulo 8, que tiveram fugitivos, e a Bíblia chama eles de dispersos. Esses dispersos são aqueles que fugiram das cercanias de Jerusalém. E eu gosto disso aqui, pastor Fábio, porque enquanto o diabo estava achando que estava triunfando na cidade, na verdade o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia que Jesus havia dito: eu não quero que só pregue em Jerusalém, eu preciso que pregue também em Samaria, eu também preciso que pregue na Judéia, eu também preciso que pregue até os confins da terra. O diabo bateu no peito e disse: Jerusalém, ninguém vai pregar mais. Está enganado, Satanás, porque tem momentos que tem momentos que nós fugimos da presença, parece que nós somos covardes, mas na verdade é um momento que o próprio Deus preservou para a gente. Nem sempre fugir é sinônimo de desistência ou de fraqueza. Eles estão fugindo, eles estão fugitivos, mas estão debaixo da promessa do Senhor. Repita para quem está do seu lado, diga assim: nem sempre fugir é covardia. Me ajuda a pregar, diz assim para ele: nem sempre dar 2 passos para trás é sinônimo de fraqueza. Tem horas que correr é melhor do que ficar e morrer. Tem horas que fugir é melhor do que você enfrentar e morrer. O texto sagrado diz que esses dispersos fugiram, foram para cidades estrangeiras. Quando chega no capítulo de número 11, o texto diz que eles, os estrangeiros, começaram a pregar numa cidade chamada Antioquia. Capítulo 11, o texto diz que fundaram uma igreja lá. A igreja que foi fundada em Antioquia era uma igreja cheia do Espírito Santo, e a Bíblia diz que a mão do Senhor era sobre eles. Fundaram a igreja em Antioquia, o Espírito Santo se manifestava, era tanta glória de Deus nessa igreja, que a fama desta igreja chegou lá em Pedro, Tiago e João, lá em Jerusalém. Mandaram uma carta para lá. Quando eles ficam sabendo do movimento que está em Antioquia, eles disseram: precisamos mandar alguém para essa cidade. E é nesse contexto que aparece pela segunda vez um homem chamado Barnabé. Barnabé chega na cidade, ele vê que a igreja está alicerçada, fundada pela presença de Deus, tem palavra, tem oração, e diz o texto que na igreja de Antioquia tinha liberdade. O Espírito de Deus se manifestava. Tinha gente que falava em língua estranha, outra lá no canto interpretava, paralítico andava, cego enxergava. Era uma loucura na igreja de Antioquia. Segundo a história vai dizer que o Espírito Santo se manifestava de uma forma tão terrível que na hora de profetizar, alguém tinha que levantar a senha e dizer: é a minha vez de profetizar, porque o Espírito usava todos naquele ambiente. Havia liberdade na igreja de Antioquia. Se tem liberdade aqui em Siloé, levanta a tua mão e começa a adorar Ele aí, porque o Espírito Santo está na casa. Quando Barnabé vai lá, Barnabé fica extremamente admirado, pastor Fábio. Ele diz: rapaz, eu nunca vi um culto assim. Esse culto de Antioquia é um culto diferente lá de Jerusalém. Ele fica pasmado. Segundo a história vai dizer que ele começa a pastorear
esta igreja. E é nesse contexto que aparece mais uma vez o nome de Saulo. Saulo aqui já era convertido 11 anos depois. Saulo aparece na história como missionário. Barnabé vai buscar Saulo lá na cidade dele, e diz o texto que eles começaram a dirigir aquela igreja. O Espírito Santo era com eles. Lá tinha profeta, descia profeta de Jerusalém só para cultuar lá na igreja de Antioquia. Gente, escute isso aqui. Paulo chega nesse contexto, Paulo chega nesse momento, Paulo chega na história de Atos capítulo 11, cheio de moral. Ele vai pela primeira vez, junto com Barnabé, fazer a sua primeira viagem missionária. E diz o texto sagrado que eles levam consigo um jovem chamado João Marcos. Só que diz o texto sagrado que no meio do caminho, esse jovem João Marcos deserta da missão e deixa Paulo e Barnabé cumprir a missão sozinho. Assim foi Paulo e Barnabé, pregaram a palavra em toda a Ásia Menor, cumpriram aquilo que Deus havia entregado na mão deles. Quando eles regressaram, eles correram de volta para a igreja de Antioquia. Passado mais alguns dias, pastor Fábio, diz o texto sagrado que Paulo chama Barnabé e diz: precisamos repassar nas igrejas aonde nós passamos e fundamos, para ver como estão os nossos irmãos. Nós precisamos prestar a eles socorro, não é verdade? Precisamos estar perto deles para ver se alguma necessidade eles têm. Diz o texto sagrado que mais uma vez cogitaram o nome do cooperador chamado João Marcos, para que ele fosse pela segunda vez a segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé. Só que diz o texto sagrado, gente, você leu comigo aqui, isso aqui me arrepiou esta tarde, pastor Fábio, que diz o texto sagrado que Paulo, diz o texto, que Paulo não pareceu razoável levar João Marcos para a segunda viagem missionária. Quando Barnabé ouviu a repreensão de Paulo, Barnabé ficou chateado, Barnabé ficou estressado, Barnabé não gostou. Barnabé parece que eu vejo dizendo: rapaz, tu é doido? João Marcos é um dos melhores cooperadores que nós temos em Jerusalém. Só que Paulo está dizendo: comigo não vai, comigo não desce, na minha embarcação João Marcos não entra, João Marcos fica reprovado. E o negócio ficou tão sério, gente, que Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro. Teve uma pequena contenda, uma divisão. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. E quando eu li isso aqui, o Espírito Santo me trouxe algumas lições e eu preciso repartir com você. E eu já vou encerrar a mensagem para que eu possa voltar aqui uma outra vez e terminar de pregar ela. Quando Paulo rejeita o jovem João Marcos, Paulo está nos dando, está nos mostrando alguns defeitos que ele teve na sua caminhada. Paulo não foi somente esse missionário que nós conhecemos. Na verdade, ele foi um dos maiores missionários, a saber, o maior. Um homem que pregou, que evangelizou, um homem que carregava dentro de si aquilo que o próprio Deus havia ensinado ele. Só que no início do trajeto da tua caminhada, esse Paulo cometeu alguns erros, e eu separei aqui alguns erros de Paulo nessa noite. O primeiro erro do missionário Paulo foi rejeitar a descida do garoto. E por que Paulo rejeita a descida do garoto? Porque Paulo lembrou que da primeira vez esse jovem havia abandonado ele. Paulo está dizendo: João Marcos, eu lembro quem foi você no passado, eu lembro quem foi você lá atrás, eu lembro o que você fez lá atrás, eu lembro quem foi você. Lembrando de quem foi você, comigo você não vai nessa embarcação. Isso aqui é Paulo rejeitando o garoto porque um dia ele fraquejou. Isso aqui é Paulo não querendo estar perto do garoto porque um dia ele vacilou, um dia ele pisou na casca de banana e caiu e desistiu da missão. Só que Paulo, uma certa vez, dentro de um cárcere romano, preste para ser decapitado,
limitado. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 em diante, ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele dá um grito para Timóteo, diz: Timóteo, traz para mim a capa, traz para mim os livros, traz para mim os pergaminhos. Só que tem um detalhe: o que, Paulo? Eu preciso reconhecer. O que, Paulo? Fala. Eu preciso falar. O que é, Paulo? Traz para mim também João Marcos, porque para mim ele tem utilidade. Pega na mão, pega na mão, pega na mão, pega na mão de quem está do seu lado. E agora você vai profetizar com autoridade, porque eu estou cansado aqui. Diga para quem está do seu lado: não me rejeite. Diga para ele: não desdenhe de mim. Aposte em mim, porque hoje eu não posso prestar para você. Só que amanhã a roda pode girar e eu posso ter utilidade. Ele é paravachandarápia. Alabadarabacando cobidaravachébria. Tem gente que já entendeu o recado de Deus ali. As irmãs estão ligadas aqui. Ele é braca, lava, rébria. Rabacando cobidaracé. Pegou, pastor? Hã? O tempo passou e aquele que não teve utilidade está sendo reconhecido. Eu preciso dele aqui, porque para mim agora ele é muito útil. Eu gosto da vida em Cristo, porque a vida em Cristo as coisas acontecem. Hoje você vive essa vida de humilhação. Hoje você está por baixo. Hoje alguém desdenha de você. Hoje alguém não fala com você. Alguém te distratou. Alguém falou mal de você. Só que amanhã, João Marcos, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, porque o Senhor vai te pegar e vai te levantar. 1 minuto de glória, se você puder. Lebrai de revá, calabra, cobita, labra, candurica, lava, xandarábia. Só quem tem mão para levantar, abre a tua boca. Você não sabe de quem você está do lado. Você não sabe de quem você está perto. Está perto de você um dos maiores pastores desta localidade. Está perto de você uma das maiores missionárias desse Brasil. Está perto de você quem você não imagina. Então para de ser alguém prepotente e soberbo. Se precisar de você, não calunia ele, não calunia ela. Estenda as tuas mãos para levantar, porque a hora de João Marcos vai chegar. A hora de João Marcos vai chegar. Tem gente que já está chorando aqui porque está entendendo. O Senhor separou esse domingo aqui. Não foi para pregar para Paulo, que já é grande. Nesta noite Paulo fica na cadeira. E agora quem vai falar é João Marcos. É João Marcos. Cadê o grito de glória de João Marcos? Cadê? Cadê? Abre a tua boca aí. Abre a tua boca aí. Rasga o céu de glória agora. Abre a tua boca aí. Abre a tua boca. Decauá-se entre calavrar, se celebrar. Meu pai,
Se eu entrar, não tem como mais pregar, pastor Fábio. Eu não posso. Dude calaproface, tel e reva. Loprocondoroma se entrecoloprofá. Tai telebra candoria interreval acia. Deus vai levantar vasos aqui hoje. Deus vai levantar alguns profetas aqui. Deus vai levantar aqui alguns João Marcos. Paulo está dizendo comigo, você não vai. Porque Paulo está fazendo alusão do passado do garoto. É Paulo apontando o dedo na cara dele dizendo, se você errou, vai errar outra vez. Se você pecou, quem me garante de você não pecar outra vez? Se você regressou no meio da viagem lá atrás, quem não diz que você vai regressar outra vez? Paulo, aprende, Paulo. Toda igreja tem um Paulo. Toda igreja tem alguém poliglota, alguém instruído, alguém estruturado, alguém que é bom demais no que faz. Não é verdade? Toda igreja tem esse camarada. Toda igreja tem um Paulo que é sabedor, que é sábio, inteligente. E isso é muito bom, porque toda igreja tem que ter um Paulo de verdade. Só que a igreja não pode descartar o João Marcos, porque diz o texto aqui que João Marcos ainda era um garoto. Só que Paulo não está perdoando a juventude do menino. Paulo está descendo uma madeira, apontando o dedo na cara dele, dizendo, não vai comigo. Só que eu gosto do pastor Fábio. Eu dou tanto glória a Deus, pastora Patrícia, que Deus é tão bom, que diz o texto que aparece no meio do cenário, sabe quem? Barnabé. E sabe o significado desse homem? Filho da consolação. Enquanto Paulo está rejeitando, Deus está levantando Barnabé, estendendo as mãos. Alguém pegou isso aqui? Enquanto o diabo está apontando o dedo para a tua cara e dizendo, esse ano você não rompe, você vai viver os mesmos anos anteriores, Deus está dizendo, mentira, eu vou enviar o Consolador, e Ele vai pegar nas tuas mãos e vai te levantar. Eu quero pregar. Paulo está rejeitando e no cenário aparece Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Gente, quando Barnabé pega na mão do jovem e diz, nem que eu tenha que separar de você, Paulo, porque você está louco, mesmo que eu tenha que sair perto de você, perder os status por não andar mais com você, eu não estou nem aí. Eu vou estender a mão para o garoto, eu vou estender a mão para o jovem, eu vou estender a mão para quem caiu, eu vou estender a mão para quem fracassou. Você é Paulo e está cheio de moral, vai seguir caminho adiante, porque o evangelho tem espaço para todo mundo. Só que eu não vou com você, Paulo, que tem status. Eu prefiro ficar com um garoto perdedor que fraquejou lá atrás. Isso aqui fala de misericórdia. Quem não quer andar com Paulo, não é verdade? Quem não quer andar no carro de Paulo? Quem não quer comer pizza com Paulo? Quem não quer ir para a praia com Paulo? Quem não quer ir para os lugares com Paulo? Difícil é você pegar na mão de João Marcos. Sabe por quê? João Marcos não tem como pagar pizza para você. João Marcos não tem carro, João Marcos não tem casa bonita, João Marcos não prega, João Marcos não canta, João Marcos não profetiza. João Marcos é aqueles desprezados das igrejas, aqueles que ninguém sabe o nome, que ninguém sabe a cor, não sabe quem ele é, não sabe se é casado, não é verdade? Eu sei que o pastor Fábio é um grande profeta de Deus, e o Senhor se esforça para conhecer todos os membros, só que essa palavra, aleluia, a palavra de Deus é tão linda, gente, mas tão brilhante, que isso aqui está sendo gravado, não é verdade, pastor Fábio? Então essa mensagem vai entrar em outros lugares, e tem muito pastor por aí, que está preocupado com o dízimo de Paulo, está preocupado com a oferta de Paulo, só que está esquecendo do João Marcos da vida. Só que nessa noite Deus não vem falar para Paulo, Deus não vem pregar para Paulo, Deus não vem palestrar com Paulo, Deus vem pegar na mão de João Marcos e dizer, João Marcos, mesmo que o mundo te rejeite, mas eu te pego e te levanto.
Quem quer que eu paro, diga glória a Deus. Quem quer que eu paro, diga glória a Deus. Quem quer que eu continue, diga aleluia. Amanhã é feriado. Paulo está sendo extremamente egocêntrico, rejeitando o garoto. Quem me ouve, diga amém. E quando João Marcos está sendo rejeitado, entra no cenário Barnabé. Quando Barnabé pega na mão do garoto, é Barnabé dizendo: Paulo, Paulo, isso aqui é para tu levantar essa cadeira, se tu não levantar nunca mais eu volto aqui. É quando Paulo pega na mão do garoto, pastor Fábio, é Barnabé dizendo para Paulo: Paulo, Paulo, tu rejeita ele hoje, só que eu também sei quem foi você no passado. Tarabracalavaxébria. Hoje é fácil a gente bater, não é verdade? Hoje é fácil a gente pisar. Hoje é fácil a gente passar e não dar nenhuma paz do Senhor. Só que o Espírito Santo está lembrando alguém aqui de quem você foi no passado. Quando Paulo vê Barnabé pegando na mão do garoto, a Bíblia não diz, mas eu pensando, mente de pregador é meio doida. Barnabé olha para Paulo e diz: Paulo, Paulo, eu sei quem foi você. E deixa eu lembrar aqui, que hoje você rejeita, mas eu vou contar aqui uma história. Lembra de Atos capítulo 9? Quando você saiu como perseguidor, chegou em Damasco como um gatinho sendo servo? Lembra no meio do caminho de Damasco, quando aquela luz te cegou? Você foi para uma casa de Judas, numa rua chamada direita. Você cego, Paulo, eu lembro que você estava cego. Você estava sozinho, abandonado, você estava vulnerável. Aquela toda a tua brabeza tinha caído por terra, porque se alguém quisesse fazer mal contra você, fazia. Você estava cego, sem esperança, numa casa de um desconhecido. Só que eu, Paulo, eu lembro também que o Senhor Deus teve misericórdia de você, e foi no ouvido de um profeta chamado Ananias, e disse: vai na casa de Judas, numa rua chamada direita. Quando o profeta ouviu Deus falar o nome, o profeta ficou doido, o profeta ficou desesperado. E Barnabé está dizendo: rapaz, eu vou contar a tua história. Posso contar? Continua. Ele não quis ir na casa de Judas, porque você era perseguidor, você era alguém que arrancava a cabeça, pegava os homens e mulheres e arrastava no meio da cidade. Paulo, Paulo, eu lembro quem foi você. Só que o texto diz que Deus gritou no ouvido do profeta: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. É como se Barnabé estivesse falando para Paulo: Paulo, da mesma forma que Deus te reciclou, da mesma forma que Deus mudou a tua história, da mesma forma que Deus te pegou, da mesma forma que Deus te levantou, Deus pode fazer isso também na vida desse garoto. Aí Paulo já, o semblante dele muda. Aí Barnabé: posso continuar a história? Pode. Quando você se converteu, que tu saiu lá para Damasco, começou a pregar feito um doido. Tu lembra? Lógico que lembro. Tu lembra que começaram a olhar para tu e falar: rapaz, não é possível, ele deve estar armando uma cilada para nós. Esse camarada é perverso, é ruim demais, ele é perseguidor, ele veio para matar a gente. Eu ouvi relatos que ele saiu lá da cidade dele para arrancar nossa cabeça, e agora ele está pregando. Diz o texto que armaram uma emboscada para Paulo. E os homens que armaram uma emboscada para Paulo guardavam a porta da cidade. Era Paulo sem saída. Só que Deus teve tanta misericórdia, que Deus ajuntou meia dúzia de doidos e disse: Paulo, você nem merecia sair daqui vivo, mas como nós temos misericórdia de você, vamos te jogar pela janela e tu vai descer de madrugada pelo cesto. Isso aqui era motivo para você adorar,
Porque dentro desse contexto tem alguém que não tem nome, mas que está livrando Paulo. É como se Barnabé estivesse dizendo: eu lembro que era para você ter morrido, mas alguém teve misericórdia de você e te jogou pela janela dentro do cesto. Você lembra, Paulo? Lógico que lembro. Quer mais, Paulo? Para, Barnabé. Deixa eu contar mais uma. Você foi e ficou 3 anos na Arábia. Sentiu o desejo de conhecer os apóstolos. Quando você voltou, você ficou 15 dias em Jerusalém, batendo cabeça. Ninguém queria falar com você. Dos 12, apareceu 2. Pedro e mais um. Só que o texto diz que ninguém queria falar. E quem aparece para pegar na mão de Paulo? Adivinha? Barnabé, o filho da consolação. Paulo não era ninguém. Barnabé já era consolador. Barnabé já estendia as mãos. Barnabé já estendia as mãos para ele. Barnabé já estava dizendo: você, rapaz, é alguém perseguidor, mas eu confio em você, vamos lá, eu vou te levar para tu conhecer Pedro. Barnabé começa a lembrar Paulo de tudo aquilo que ele era lá atrás. Por isso que eu costumo dizer que hoje é fácil a gente pisar em alguém, que hoje é fácil a gente bater na cara de alguém, porque hoje a gente é Paulo, a gente não é mais Saulo. Só que o passado pode ser apagado para nós, mas o Senhor tem lá na sua caderneta. Ele lembra de como era você, Ele lembra como era o teu passado, mesmo que Ele não pegue isso e lance sobre o teu rosto, porque os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Só que Deus não esquece de quem éramos lá atrás, e na verdade quem não tem que esquecer somos nós. É a gente que tem que ter o retrovisor da vida e lembrar da onde o Senhor nos arrancou, do lamaçal de pecado, da fornicação, do adultério. Essas horas você estava na Rio Sampa, descendo até o chão, nos forró da vida, você estava rebolando, namorava um, namorava outro, vendia o teu corpo, se prostituía, enfiava o nariz na cocaína, bebia 51, 52, 75, 85, 80, bebia todos os tipos de cachaça. Só que o sangue de Jesus te pegou, porque Ele morreu pelos nossos pecados. O sangue te pegou, a graça te levantou, a graça te lavou, a graça te remiu, a graça te deu oportunidade. E por isso nesta noite você está aqui todo bonitão, você está aqui cheiroso, você está aqui cheirosa. Não porque você é bom, não porque você tem mérito, não porque você é bom demais, é porque o Espírito Santo te pegou, te lavou, te remiu. Só quem tem mão para levantar. Sueli, vem para cá. Calabro canta racia entre fa. Deus está levantando João Marcos aqui nesta noite. Fica de pé. Pastor Fábio. Com toda a simplicidade, ainda tinha pelo menos mais 30 minutos de mensagem. Mas por respeito à autoridade do Senhor e pelo compromisso e responsabilidade de acabar o culto no horário, eu preciso encerrar essa mensagem aqui. Mas eu preciso dizer que a tua vida muda hoje. Você pode dizer para quem está do seu lado com autoridade, diga assim: acaba a humilhação hoje. Acaba o sofrimento hoje. Acaba a decepção hoje. Acaba as palavras maldizentes hoje. Diga para quem está do seu lado: eu vou viver o melhor ano da minha vida, o melhor ano da minha história. Levanta as tuas mãos, porque eu quero profetizar. A tua casa vai viver a provisão de Deus. A tua casa vai viver o maior ano sobrenatural de Deus.
E se o diabo se levantar, ele vai se levantar para cair. Porque 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas a tua casa não serás atingida. Nesta noite Deus me trouxe lá de Auschwitz para dizer que essa é a noite da exaltação. É a noite que Deus te pega, te levanta. É a noite que Deus te transforma. É a Deus que Deus te pega, te ergue. Sueli, canta em nome de Jesus. Feche teus olhos, porque eu vou profetizar enquanto ela vai cantar. Telebra calava xandarábia. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Deus vai renovar muita gente aqui hoje. Vai renovar. Esse culto aqui é profético, pastor Fábio. Não entendo o meu próprio agir. Tá calabra faça e hotel a canto revar. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Escute isso aí, ó. Pois o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Abre a tua boca para adorar. Em meu ser, em uma guerra infinita, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim. Mas eu sei que no tocante ao teu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado. Eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer eu não faço, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, agora não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem, não, 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 apenas. Mas eu sei que no tocante ao teu interior eu tenho prazer. Ele é o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser. Abre a tua boca para adorar. Abre a tua boca para adorar. Abre a tua boca para adorar. Enche-me, então enche-me de ti, pois quando estou em tua presença, então liberta-me, liberta-me, Deus.
está do seu lado, por favor, abraça e profetiza para ele. Libera uma palavra para ele aí. Profetiza na vida dele. Lebraca lava. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de vontade, e reina o Espírito sobre a carne, e reina o Espírito sobre a carne. Oh Deus, liberta-me, então liberta-me de mim. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, é o meu sonho, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois condições tua presença, o meu Decalabra Xandarava Sarábia. Um minuto de glória, se você puder, porque ele está aqui nessa casa aqui. Lebracalavra Xanda. Abre a tua boca aí. Quem tem língua estranha, começa a falar em línguas estranhas. Quem tem profecia, começa a falar em Elebracalabra. Elebarava Xandarábia. Alabadaraba Cobidarava Candarabahaya. Elebarabacalava Xebria. Os céus acabras de se abrir na casa de Siloé. Só quem tem mão para levantar, levanta a mão. Ai, Jesus. Ai, Jesus. eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue. Eu sou livre, eu sou livre. Diga, vai. Nada além do sangue. Eu quero aqui na frente só quem é João Marcos, que viveu um passado de frustração, só que agora vai decidir por Cristo viver o melhor ano da sua vida. Por acaso tem mais alguém que quer aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da tua vida? Tem dois aqui que já decidiram por Cristo, porque entenderam que não dá para ficar vivendo lá fora, não dá para ficar sendo tapete de Satanás. O que Deus tem para tu é muito melhor do que aquilo que o mundo tem para te oferecer. Eu quero conhecer o João Marcos aqui dessa noite. Aleluia. Os crentes começam a glorificar para que as correntes, para que as algemas sejam jogadas por terra agora. Senhor nosso Deus, eu vou orar. Senhor nosso Deus, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor, e eu te peço agora nesta hora, aonde tiver, Senhor, alguém, ó Pai, que está com seu coração aberto e ouviu a tua voz e a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor quebre as correntes, eu peço que o Senhor quebre os aguilhões, ó Pai, vai desfazendo, ó Deus, toda obra de Satanás, toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, ó Pai, vai salvando as almas, porque é o teu Espírito que liberta, é a tua palavra que liberta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Senhor.
Senhor, se eu tenho crédito contigo, e se eu fui profeta nesta noite, começa a tocar nos vasos desta casa, começa a encher os vasos desta casa, começa a encher aquele que está vazio, começa a levantar aquele que está caído, começa a encher agora, 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 receba! Toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda. Diga, Pai, foi por causa dele que me levantei e decidi. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que chego lá.